Nesta terça-feira, 128 cidades do estado de São Paulo retomam as aulas presenciais parcialmente. Sobre o impacto que isso pode causar, a gente recebe o infectologista Alexandre Naime. Doutor, primeiramente, muito bom dia. Bom dia, Lívia. Bom dia a todos os telespectadores e ouvintes da Jovem Pan. Doutor, na sua avaliação, é uma decisão correta? Temos dados suficientes sobre o comportamento dessa doença para começarmos a colocar as crianças numa sala fechada, junto aos professores, junto aos funcionários? Podemos considerar que esse é um momento para uma reabertura segura? Em relação ao retorno às aulas, agora no mês de setembro, meados de mês, chegando no mês de outubro, nós temos muito mais dúvidas do que certezas em relação à segurança, em relação à questão da transmissão da Covid-19 pelos alunos, tanto da rede pública quanto da rede particular. Isso porque existe uma série de questões não respondidas ainda pela ciência, pelo fato da Covid-19 ser uma doença nova, ser uma infecção que nós temos aí menos de 8 ou 9 meses de ciência. A gente sabe que as crianças raramente têm sintomas e quadros graves, então, principalmente até 15 anos, muito dificilmente alguma criança vai adoecer de forma grave, mas a gente sabe que elas podem ser altamente carregadoras do vírus, podem ter uma carga viral em nasofaringe bastante alta e transmitir esse vírus, portanto, para familiares, para pessoas do seu convívio domiciliar ou mesmo para profissionais de saúde, onde muitos desses professores e educadores pertencem a grupos de risco. Então, existe toda essa dúvida em relação à cadeia de transmissão dos alunos. Alguns países que retomaram as aulas tiveram que fechar as escolas, outros tiveram experiências melhores sucedidas. Tem também uma questão importante em relação à faixa etária. As crianças que têm mais de 12 anos são crianças e adolescentes, né? São alunos que têm mais habilidade em usar máscara, em manter o distanciamento e fazer higiene das mãos e, teoricamente, então teriam mais condições de fazer um retorno às atividades seguindo as regras de ouro que a gente tem que fazer nessa flexibilização, ao contrário das crianças menores, principalmente aquelas com menos de 6 anos, que têm muita dificuldade, e até a Organização Mundial de Saúde não recomenda o uso de máscara em crianças menores que 5 anos de idade. Então, todas essas variáveis, Lívia, levam a mais dúvidas do que certezas. Então, nessa decisão do governo do estado em autorizar a retomada, nós vamos viver um grande laboratório ao vivo, né? Vamos fazer uma experiência em tempo real e é necessário toda a cautela que está sendo feita de fazer somente o retorno das aulas de reforço, com avaliação contínua nos municípios onde a situação de transmissão esteja melhor controlada. Doutora, as 39 cidades da região metropolitana, que tem cerca de 600 mil alunos, e isso inclui a capital paulista, não devem reabrir as escolas na data autorizada pelo governo do estado. A Prefeitura de São Paulo, por exemplo, aguarda um inquérito sorológico que será concluído no dia 20 deste mês. Como que é feito esse inquérito e, a partir disso, quais são os critérios utilizados para definir ou não o retorno desses alunos, dessas crianças? O inquérito sorológico, ele se baseia, então, numa amostra populacional das cidades que compõem a região metropolitana. Então, como é feito em pesquisas eleitorais, fazendo uma estratificação por renda, por bairro, por faixa etária, se colhe uma pequena amostra de sangue para verificar se essa população já tem ou não anticorpos contra a Covid-19. Então, se há um índice muito alto de presença de anticorpos numa determinado bairro, por exemplo, significa que talvez essa comunidade, essa população esteja mais próximo do que a gente conhece como imunidade de rebanho, ou seja, esteja mais protegida. O vírus já circulou bastante, tem menos chance de recircular. E nessa comunidade, nessa população, talvez o retorno às aulas possa ser feito de forma mais ampla. Mas existem também, nesse ponto, Lívia, uma outra questão, que é a possibilidade da reinfecção e quanto tempo essa imunidade dura.
Essas são respostas que a gente não tem na literatura. Infelizmente, a gente viu aí nas últimas semanas alguns casos de reinfecção serem relatados na literatura científica, mas, e outro ponto, a gente não sabe quanto tempo a pessoa que se expôs ao Covid vai ficar imune, vai ter, então, os anticorpos presentes impedindo uma nova infecção, ou quanto tempo vai demorar para ele não poder pegar a doença. Tudo isso nós não temos, essas respostas, mas o inquérito sorológico aponta algumas direções. Então, se uma população tem uma alta taxa de contato prévio com a doença, com a Covid-19, nessa região é mais seguro porque a imunidade de rebanho funcionaria, entre aspas, como protetora. Mas isso é ainda um tema bastante polêmico dentro da ciência, dentro da medicina. Doutora, agora vamos ao caso dos pais que irão mandar os filhos para a escola, às vezes até mesmo por questão de necessidade. Quais são os cuidados que deverão ser adotados a partir de agora, antes, durante e ao voltar da escola? Não há nenhuma dúvida que a escola ela é fundamental, não só na questão do aprendizado, do ensino, mas também muitas vezes cumpre uma função social em relação ao fornecimento de alimentação, de itens de primeira necessidade para uma série de crianças, de alunos que vivem em situação mais carente. E nós, da área da ciência da medicina, nós entendemos isso. As recomendações são aquelas famosas regras de ouro, a gente fala 4 regras de ouro que a gente nunca deve esquecer, que é a primeira delas, uso de máscara de forma consistente sempre que eu estiver fora do meu ambiente domiciliar, que eu estiver fora de casa, em contato com outras pessoas que não sejam da minha família, do meu vínculo domiciliar. Segundo ponto, mesmo usando máscara, manter um distanciamento em torno de 1,5 m a 2 metros dos outros estudantes, de professores, de outras pessoas. Essa é a segunda regra. Terceiro, higienizar sempre as mãos, preferencialmente com água e sabão, se não tiver disponível álcool gel, evitando ao máximo contato, colocar as mãos nos olhos, no nariz e na boca. Mesmo que a minha mão esteja contaminada com o vírus, com o SARS-CoV-2 que causa a Covid-19, se eu não colocar a mão no olho, no nariz e na boca e higienizar com álcool gel ou com água e sabão, eu não vou me contaminar. E a última regra, se eu tiver uma criança com sinal ou sintoma sugestivo, tiver com sintomas de resfriado ou sintomas gripais, febre, dor de garganta, tosse seca, eu não vou mandar essa criança para a escola, porque pode ser um caso sintomático, em que a doença se transmite ainda com mais facilidade. Então, se cumprindo essas 4 regras, se diminui substancialmente o risco de transmissão e talvez a volta às atividades escolares possa ser feita, então, de forma mais ampla. Doutora, agora no caso das crianças pequenas, dentro de casa os pais têm controle onde os filhos estão, o que fazem e como fazem. Já na escola você vai confiar os procedimentos, os protocolos de higiene, de segurança aos responsáveis daquela instituição. Como construir uma boa interlocução entre pais e escola para que essa retomada seja feita da melhor forma possível? Essa é a pergunta de $1 milhão, Lívia, porque na verdade a gente pode classificar, pelo menos a Organização Mundial de Saúde classifica as crianças em 3 grupos. Menores de 5 anos, em que é muito difícil fazer essa questão de seguir essas regras de uso de máscara, distanciamento social e de higiene das mãos. Então, deve haver uma quantidade de educadores, uma quantidade de professores muito grande para controlar essas crianças, o que é mais difícil. E talvez essa seja a faixa etária de maior dificuldade, né, para retorno a creches, a atividades do ensino fundamental. Aí tem a faixa etária dos 6 a 11 anos, onde você já tem alguma, por questão de maturidade, mais facilidade para se adequar a essas regras. Então você teria uma relação de professores e educadores que pode ser um pouco menor, e acima de 12 anos, que a gente acredita, né, que os adolescentes, que os adultos jovens cumpram essas regras de forma mais rigorosa. Mas é importante lembrar que, às vezes, a própria adolescência leva a comportamentos, né, a hábitos que são de formação de grupos, de festas, de encontros, e que isso deve ser muito conversado, principalmente nessa faixa etária acima de 12 anos, para que isso não ocorra, que a volta às aulas, infelizmente, não é
para haver uma socialização dos grupos de amigos e sim uma retomada das atividades de ensino. Então essas são as premissas básicas que a escola deve conversar com os familiares para que a retomada das aulas possa ser feita com mais segurança. Doutor, para finalizar, existe algum exemplo internacional de algum outro país do mundo que a gente pode destacar aqui que esteja fazendo uma retomada bacana? Tem algo que a gente possa trazer aqui para exemplificar? Como eu disse para você no começo da entrevista, Lívia, nós temos exemplos positivos e negativos. Nós tivemos escolas na França e Espanha que tiveram que ser fechadas, em outros locais, como principalmente Inglaterra, Noruega e Finlândia, tiveram uma experiência mais positiva. A questão toda é você conseguir fazer uma integração entre a escola, os familiares e os alunos em relação à assimilação do que significa a flexibilização, do que significa esse novo normal. Retomada, novo normal, flexibilização, não significa normalização, banalização. A gente não pode esquecer das 4 regras de ouro que eu citei, e se cumpridas, você reduz muito o risco de transmissão. Agora, o que não pode é o exemplo negativo da própria sociedade, como a gente viu no último final de semana, praias completamente lotadas, ninguém usando máscara, completamente aglomerados. O que o aluno, a criança, o adolescente, o adulto jovem que frequenta o ensino, né, que não está privado do ensino, vai pensar, né? Se recebe esse exemplo da sociedade, pode haver aí uma perigosa banalização dessa situação. Esses são exemplos que eu citei, positivos e negativos, e que o Brasil vai construir a depender do próprio processo que vai ocorrer nos próximos meses. Doutor, já que você tocou nessa questão sobre as praias, eu gostaria de saber se tem alguma diferença sobre a aglomeração nas praias e a aglomeração nas escolas. Como que você avalia o que aconteceu nesse feriado do dia 7 de setembro, que nós assistimos aí cenas de praias lotadas? Olha, Lívia, é uma ótima pergunta. Tem muito pouca diferença. A transmissão do vírus, do SARS-CoV-2, o vírus que causa a Covid-19, é fundamentalmente feita por transmissão respiratória, por gotículas. Eu estou expelindo pequenas gotículas de secreção que contêm células infectadas com o vírus e que vão cair no olho, no nariz e na boca da pessoa que estiver próxima, a menos de 1,5 m, 2 metros. Portanto, mesmo que seja um ambiente aberto, como uma praia, se eu tiver uma aglomeração, se as pessoas estiverem muito próximas conversando, vai haver transmissão se uma pessoa estiver infectada. É lógico que no ambiente fechado, há menos vento, há menos circulação de ar, então é mais fácil que essas gotículas saiam de uma pessoa para outra. Mas vamos concordar que na praia é muito difícil, em uma aglomeração, numa praia com sol, as pessoas usarem máscara. Ninguém estava usando máscara. Enquanto que numa escola, com certeza o educador, o professor, vai observar essa regra e vai observar o distanciamento social. Então, por mais paradoxal que seja, utilizando as regras, essas 4 regras de ouro, é muito mais seguro, caso elas sejam seguidas, o aluno retomar as atividades de ensino do que a aglomeração irresponsável. Nós tivemos exemplo de pessoas, todas elas sem máscara e sem distanciamento social, fazendo uma aglomeração imensa em praias, e não só em praias, né? Mas também em parques e outros ambientes públicos esse último final de semana. Ou seja, flexibilização não significa normalização, não significa banalização das milhões de vidas que a gente perdeu, infelizmente. Milhões de vidas, o mundo vai completar 1 milhão de óbitos, né? Brasil, milhares de vidas que a gente perdeu aí nos últimos 6 meses. Excelente, doutor. Eu quero agradecer a participação. Nós conversamos com Alexandre Naime, infectologista. Doutor, muito obrigada. É um assunto muito importante e qualquer informação é extremamente valiosa neste momento. Obrigado pela oportunidade. Lívia, um grande abraço a todo mundo aí da Jovem Pan. Até mais.